30 de março, começa agora o Bom Dia Produtor. Hoje, sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão, uma data muito celebrada por católicos de todo o país. Bom dia, Juliana. Bom dia para você, Zaidan. Bom dia a todos que estão nos acompanhando em casa. E no programa de hoje vamos falar sobre a importância do melhoramento genético para a escolha de reprodutores. Estaremos de olho na fazenda dos irmãos Toneto com detalhes do leilão de produção Guzerá IT Perfeita União. E a analista de mercado aponta que a maioria das fazendas do Brasil produz menos de 4 arrobas de boi gordo por hectare. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. Você vai ver agora na reportagem de Daniel de Paula como o melhoramento genético para a escolha de reprodutores interfere no gado de corte. Veja. Estou na fazenda Rodeio, que fica aqui em Santa Rita do Pardo, no Mato Grosso do Sul, ao lado do Sérgio Nunes, que é o cara que toma conta disso daqui, que depois que conseguiu terminar de formar a propriedade da família, mais ou menos 5 anos atrás, começou a fazer o investimento em touros melhoradores. Foi até a Fazenda Segredo, que não fica longe daqui, em Bataguaçu, você já ouviu muitas vezes falar da Fazenda Segredo, e através desse investimento eu queria que você falasse como é que foi a evolução a partir do momento em que você começou a adquirir touros com qualificação genética. A partir do momento que a gente começou a fazer uma seleção de vacada e precisava dar um acréscimo de genética à parte de touro, que a gente ainda pecava nessa área, a gente, indo em dia de campo lá na Fazenda Segredo, começou a conhecer o manejo, o sistema deles, e gostamos e começamos a pôr em prática aqui na fazenda. E a partir de 2013, quando a gente comprou os primeiros touros, a gente começou, nascendo os produtos em 2014, começou a ver um acréscimo genético visível assim, e com isso começamos a comprar mais touro, e hoje 100% da tourada é da Fazenda Segredo. A bezerrada foi melhorando em termos de ganho de peso na desmama, a recria foi ficando melhor, a gente conseguiu reduzir o abate dos machos aí, que era em torno de 35, 36 meses, a gente hoje começa a bater macho aí de 24 meses, sem falar nas fêmeas, que a gente começou a fazer o trabalho de fazer uma estação fora de época, para medir precocidade em cima do rebanho, e isso a gente está conseguindo uma evolução, a cada ano a gente está conseguindo uma evolução em cima das fêmeas também. Você tem cada vez mais super precoces e precoces, começaram há pouco tempo esse desafio, com os touros, elas já são filhas dessa genética, né, Serginho? Sim, hoje as matrizes mais novas que a gente tem na fazenda já são filhas de touros da Segredo, e ela vai demonstrando, a cada ano que passa, ela vai demonstrando mais precocidade, aumentando os índices e fazendo também com que a desmama seja melhor a cada ano. Um dos atrativos desses touros para a Rodeio foi a certificação com o CEIP, concedido pela Companhia de Melhoramento aos 20% melhores animais de cada safra, o que ajudou a fazenda a melhorar o desfrute das fêmeas, passando em 4 anos de 400 para 600 matrizes que hoje parem mais cedo, perto de 2 anos, reconcebem melhor, seja na IATF ou monta natural com touros qualificados, e melhoram os resultados finais no sistema de ciclo completo praticado aqui. Como você já ouviu falar que a Companhia de Melhoramento é a certificação que coloca esses reprodutores em condições de trazer resultados aqui para a Fazenda Rodeio, eu estou com o representante da companhia aqui, o Marcelo Almeida. Um touro como o que ele está comprando na Segredo não custa, ele tem que valer. A gente tem visto isso nos números, né, Marcelo? Exatamente, Daniel. O valor genético dos touros, ele realmente não é custo, ele é um investimento necessário para o aumento de produção
na pecuária de resultados. Quando a gente vê uma fazenda como a Fazenda Rodeio, que ao longo de 5 anos triplicou o seu resultado de precocidade sexual, a gente entende claramente qual que é o efeito, o impacto de uma genética especializada para a produção, para o encurtamento de ciclos e o aumento de resultados. A gente consegue, então, imprimir todo esse diferencial genético localizado nos animais, nos machos, a gente consegue disseminar no rebanho de uma maneira muito econômica através dos touros usados em monta natural. Então, o SEIP é, na verdade, um certificado de garantia da qualidade do animal que está sendo adquirido e, principalmente, o atestado de segurança do uso desse animal em relação a características de crescimento, de qualidade de carcaça e, principalmente, precocidade sexual. A fonte, como já foi dito, desses resultados todos é uma genética cuidadosamente trabalhada na Fazenda Segredo, representada aqui pelo Zé Eduardo. O seu Adilton Boff, da Segredo, sempre teve a preocupação de resultado. E o seu resultado melhor está na casa do seu cliente. O conceito da Fazenda Segredo em produção, diminuir idade de abate, diminuir idade ao primeiro parto, isso aí nós estamos vendo na prática o resultado desse trabalho. Então é uma satisfação muito grande mesmo a gente chegar e ver que o nosso parceiro está tendo resultados bem satisfatórios. Zé, hoje nós temos várias certificações e cada um busca aquilo que precisa. A de vocês é o SEIP, através da Companhia de Melhoramentos. A pessoa que fizer conta tem que ir atrás de um touro melhorador. Com certeza. Um touro melhorador é o que vai trazer esse benefício que nós estamos vendo aqui atrás. Um touro SEIP, com certeza, vai ter essas vantagens todas que a pecuária precisa, que a pecuária está buscando para se tornar cada vez mais rentável. Quem compara, compra SEIP. Daniel de Paula para o SBA. Você sabe qual a diferença entre marmoreio e maciez da carne? Não? Então vai saber agora nessa entrevista feita por Adriane Dival. Eu vou conversar com o Dr. Ageu Silveira, médico veterinário, diretor técnico da NCP. Dentre tantos assuntos que nós vamos abordar nesse bate-papo, nessa entrevista, eu quero começar falando sobre marmoreio e maciez de carne, que são 2 itens que foram adicionados junto à NCP, e ninguém melhor que o Dr. Ageu para trazer essas informações para nós hoje. Dr. Ageu, num cenário aí nacional, onde começou se servindo hambúrguer gourmet e oferecendo uma carne diferenciada através de hambúrgueres, hoje nós temos pelo Brasil afora várias boutiques e se comenta muito sobre maciez de carne e marmoreio. Qual a correlação que existe entre marmoreio e maciez? São 2 características diferentes. Marmoreio é a gordura entremeada na carne e a maciez tem um outro conjunto de genes. Existe uma pequena correlação entre as duas, mas são expressadas por conjunto de genes diferentes. A gente tem alguns exemplos, como por exemplo as raças Belgian Blue e Piemontês, que tem carne magra e macia. Entendi. Então, carne macia não quer dizer, às vezes o pessoal comenta, tal carne tem marmoreio e tem maciez. Se fosse assim, cupim era macio. Exatamente, esse é um bom exemplo que você trouxe para a gente, né? Para mostrar que o marmoreio ele é responsável pela suculência e o sabor, né? E a maciez é um outro conjunto de genes. Nada impede que, se alguém quiser, faça uma carne macia com marmoreio ou só macia, né? E qual a predisposição que dá para você perceber no animal, mesmo jovem, se ele tem uma carne macia ou terá uma carne macia? Existe como você avaliar isso com o animal jovem ou não tem como avaliar isso? Existe hoje através da DEP de maciez, tá? Para chegar à DEP de maciez, teve que matar animais jovens do mesmo ambiente. Isso foi feito com a tecnologia da Embrapa de arroz e feijão, lá da equipe do Dr. Cláudio Magnabosco, em que eles conhecem hoje os marcadores de maciez, então é possível, num animal jovem, fazendo avaliação genética, ter a DEP de maciez. E o marmoreio? O marmoreio de 2 formas, né? Antes, eu acho que é interessante a gente só dizer o seguinte, marmoreio é bom ou é ruim, né? Vale dinheiro o marmoreio? Nos Estados Unidos, o marmoreio ele recebe 4 classificações, que é Standard, Select, Choice e Prime. A Choice e a Prime, nos Estados Unidos, o criador recebe pela classificação de marmoreio.
Tá? Então, Certo. nos Estados Unidos, marmoreio, em alguns casos, é um fator de remunerado. composição de remuneração. No Brasil ainda não. Nada impede que um grupo de produtores opte por seleção de marmoreio. Entendi. Depende de objetivos. Né? Tem gente que imagina que pelos hábitos culturais nossos, a nossa dona de casa não vai querer comer um cupim. Mas a gente sabe que tem o mercado da churrascaria, que essa carne é muito bem-vinda e um espaço na exportação. Agora, o que é mais importante, né, de tudo isso é você, se quiser ir para o marmoreio, medir da maneira correta. E como é que é a maneira correta de medir? Sempre nos animais ao sobre ano, tá? Dentro dos grupos de manejo, ou seja, animais ao sobre ano que tiveram a mesma oportunidade. É assim que o mundo inteiro mede. Certo. Né? Essa tecnologia é utilizada nos Estados Unidos, na Austrália, O Angus, por exemplo, que é uma raça que fala muito de marmoreio, ela é medida desse jeito. A mensuração é feita 100%, 100% desse jeito. Tá? Tanto é que a Associação de Angus trabalha com 200 mil medições ano de ultrassonografia, sempre dentro dos grupos ao sobre ano. Eu acho importante isso, porque o produtor, às vezes, ele fica tão ávido por implementar que ele acaba tomando caminhos que não levam às respostas. Né? Então, eu acho muito importante, porque, por exemplo, eu identifiquei um animal que aos 12 anos tinha marmoreio. Né? A pessoa fala, tá, você vai matar o filho também com 12 anos? Talvez ele expresse lá. Né? Entendi. Então, é importante que a gente, e se tiver dúvida, pega a informação internacional, está aí disponível. Né? Opa, peraí, tem duas conversinhas. Se informe. Né? É assim que a gente sai da dúvida. O mundo inteiro trabalha com os grupos de manejo, com os animais ao sobre ano, e se você ainda quiser hoje incrementar mais, você pode usar a genômica para aumentar o grau de certeza nessa característica do marmoreio. E que a genômica vem forte aí, é uma característica muito impressionante e que realmente vai trazer bons resultados. Falando do marmoreio ainda, quando o senhor fala de mensuração de animais jovens do marmoreio, qual a confiança que a gente tem de transmissão disso para os filhos? O senhor até citou como nós teremos filhos com marmoreio ou não teremos. Como é que você vai medir animais jovens? Você tem certeza que ele vai transmitir, não vai transmitir? Porque às vezes você mede no animal já errado, aí você não tem certeza nenhuma se transmite ou não, né? Nos jovens, a heredabilidade é baixa. Tá? Mesmo medindo nos jovens, a heredabilidade da característica é baixa. Você pode medir, associar a genômica para te aumentar um pouco da acurácia, né? Mas é uma característica, nem por isso impede que alguém persiga ela. Entendi. Né? Quem busca essa característica, qual que é praticamente a única fonte de informação que tem no mercado hoje? São as DEP de marmoreio fornecidas pela NCP. Né? Entendi. Se você quer touros com marmoreio, você entra no site lá da NCP, www.ancp.org.br, ranqueia os touros por DEMAR, que é a DEP de marmoreio, e lá você tem os líderes para a característica. Essas duas características, maciez e marmoreio, a NCP lançou esse ano, 2018, né? Marmoreio já há muitos anos. A maciez agora, que foi um trabalho da Embrapa Arroz e Feijão, tecnologia brasileira, e que a NCP hoje entrega a DEP de maciez dos animais. Economicamente, doutor Ageu, para nós já irmos caminhando para o final do nosso bate-papo, o que interfere maciez e o que interfere marmoreio na hora de você comercializar os animais? Porque no decorrer da nossa conversa, o senhor disse exatamente isso, e isso é sabido de todos nós, que às vezes a dona de casa chega no supermercado, na casa de carne, para comprar uma carne, e ela pede, eu quero uma carne sem gordura. E, às vezes, a churrascaria, como o senhor também mencionou. Economicamente, nós precisamos trabalhar um nicho de mercado para atender essa demanda? A maciez não tem discussão. Né? Se você olhar a história do Brasil, o Brasil é um país que vende carne, vende 20%, exporta 20% da sua carne a preços de commodity, ou seja, aos menores preços do mercado. Não tem valor agregado nenhum. Se fala em torno de $3 mil a tonelada. Tá? Argentina e Uruguai vendem por $6 mil. Tá? E os Estados Unidos chega a vender carne por $20 mil a tonelada. Aonde que está a diferença? A diferença está na maciez. Né? Os animais que têm valor agregado, eles têm carne macia. Bom, o lado bom disso, existe Nelore com carne macia. Né? Esse é o lado fantástico. É só uma questão da gente identificar e selecionar. Certo. E o marmoreio também agrega, obviamente. O marmoreio também agrega, os valores de agregação do marmoreio são menores, né? Pelo menos a gente olhando, mas é possível ter o mercado da churrascaria, ter o mercado da exportação. Agora, a gente só vale, acho que deixar uma lembrança aqui,
se quer ir para o marmoreio, faça como o mundo inteiro reconhece, medindo os animais ao sobreano, né? Que esse é o caminho para você ter ganho para essa característica. Maravilha. Obrigado, doutor Ageu. Boa sorte, tudo de bom. Eu que agradeço e eu só queria aqui, no final, convidar o seu grande público. Dia 11 de maio, em Ribeirão Preto, são os 30 anos da NCP. Ficaríamos muito felizes com a sua presença. Valeu. E agora você vai conferir a previsão do tempo para a região centro-oeste. Juliana Rezende. O final de semana vai ser marcado por áreas de instabilidades atuando na região central do Brasil. Isso acontece porque os ventos lá no alto da atmosfera transportam mais umidade da região da Amazônia para a região centro-oeste. Por conta disso, é que as condições hídricas do solo do Mato Grosso e do estado de Goiás estão bastante elevadas. No Mato Grosso do Sul, a condição é um pouco diferente. A umidade do solo vem caindo ao longo dos últimos dias, mas ainda não prejudica o crescimento dos pastos da região. Para os próximos dias, tem previsão de chuva mais uma vez. Pancadas bastante abrangentes nos 3 estados e de maneira bem distribuída. O volume de água fica em torno de 30 milímetros nos 3 estados da região. Ao longo do segundo período, até pelo menos o dia 9 de abril, as chuvas ganham um pouco mais de intensidade entre Mato Grosso e Goiás. E as instabilidades perdem força no estado sul-mato-grossense. Então, de maneira geral, tem previsão de chuva para a maior parte da região centro-oeste, especialmente até a primeira semana do mês de abril. Com isso, a expectativa é de manutenção da umidade do solo mais elevada, beneficiando grande parte do setor da pecuária porque mantém os pastos com bom ritmo de crescimento. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas antes, lógico, quero te convidar para participar conosco através do WhatsApp que aparece aqui no rodapé do seu vídeo. Interaja com a gente, mande o seu recado, mande o seu vídeo também. Esse é o Bom Dia Produtor. Voltamos em 2 minutos. Será que vale a pena investir em touros melhoradores? Pois é, uma decisão muito importante que deve ser tomada aí na sua propriedade. Sobre esse assunto, Jorge Zaidan conversou com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Dr. Antônio do Nascimento Ferreira Rosa. Vamos acompanhar. Vale a pena investir em touros melhoradores? Investir em touros melhoradores contribui muito para a melhoria da produtividade e até da renda das propriedades rurais que trabalham com gado de corte ou com gado de leite. Fazer um touro melhorador é um dos desafios que você enfrenta, produtor rural, no seu dia a dia aí na fazenda. E para falar desse assunto, ninguém melhor do que um melhorista, um pesquisador da Embrapa Gado de Corte, do GenePlus, que é o programa de melhoramento genético da Embrapa, Antônio do Nascimento Rosa Ferreira, conhecido no meio pecuário como Totti, que gentilmente está aqui conosco para falar desse assunto muito importante. Muito bom dia, Totti. Bom dia, Zaidan. Mais uma vez, um prazer te receber. Maravilha, estou muito feliz com essa oportunidade e sempre a gente consegue, por intermédio do canal do Boi, multiplicar a informação, então eu acho que é uma parceria muito boa. Que bom. Ô Totti, você tem informações importantes. Antes de nós entrarmos nesse assunto, como escolher um bom reprodutor, fala um pouquinho sobre a sua visão do melhoramento genético, da produção. Nós temos a interação da genética com o meio ambiente, esse conjunto de fatores interfere positivamente ou negativamente na escolha de um bom reprodutor. Zaidan, é uma coisa muito simples, mas para o dia a dia do produtor, muito importante de se entender. Ele conhece isso, mas nunca é demais a gente repetir. O resultado final do sistema produtivo, peso, ganho de peso, carcaça, qualidade, tudo, que a gente chama de fenótipo, depende de 2 insumos que eu tenho para trabalhar. O animal, que a gente chama de genótipo, metade vem do pai e metade da mãe. E o meio ambiente, que inclui as boas práticas de criação. Então, Zaidan, se eu trabalho bem a condição ambiental, o que inclui o meio ambiente? Tudo aquilo que eu posso proporcionar ao animal no sentido das boas práticas. Alimentação, saúde, manejo reprodutivo, sanitário, a gestão do negócio. Tudo isso melhorando, o animal vai responder, eu vou ganhar mais
lucro no final, tá? Acontece, Zaidan, que existem alguns fatores de ambiente que o homem não pode controlar. Quais são eles? Temperatura, radiação solar, umidade excessiva e etc. Parasitas, né? Então tem muitas coisas, Zaidan, que eu não posso controlar diretamente e por isso a soma animal-ambiente não é simplesmente uma soma. Existe o que a gente chama de uma interação entre os dois, o animal e o meio. Não é ciência exata. Não é uma ciência exata. Então, o que o produtor rural deve fazer, o técnico deve fazer, o que é? Pelo menos conhecer bem os recursos genéticos que ele tem à disposição para trabalhar e escolher adequadamente aqueles que se inserem melhor no sistema de produção que ele tem. Esses recursos genéticos, o que é o touro que ele tem na fazenda? As raças, os sistemas de cruzamento, os touros, né? E tudo mais. Ou seja, ele fazendo uma escolha adequada, ele já vai partir com o pé direito. Daí por diante, o mercado é que vai dizer se ele intensifica ou não, se ele faz um cruzamento ou não, e etc. Enfim, naquela equação básica, Zaidan, a primeira tarefa é cuidar bem das boas práticas. Alimentação, saúde, manejo, etc. Gestão do negócio. Segunda tarefa, escolher adequadamente o animal, a raça, o biotipo com o qual você vai trabalhar. Dependendo das condições, o sistema de criação, etc., a escolha da melhor raça adaptada é a alternativa mais fácil. E o exemplo prático é o Nelore aqui para gado de corte no Brasil Central. É difícil achar uma outra melhor, não é não? Entendeu? Agora, qual é a tarefa? Daí por diante, melhorar cada vez mais o sistema de criação, escolher touros geneticamente superiores ano a ano, e aí vem a segunda questão que você me colocou, né? E daí por diante vai embora. Agora, se o mercado está pagando mais, Zaidan, você pode agregar várias outras alternativas. O cruzamento entre raças, por exemplo, já é uma delas que se insere aí. E aí, para decidir o cruzamento, vai ser monta natural ou inseminação? Touro europeu não trabalha bem monta natural, então você tem que ver, bom, então posso usar touro composto ou raça taurina adaptada. Agora, partir para a inseminação, maravilha. Então, hoje nós temos raças, por exemplo, uma das que mais se combina bem com o Nelore, que é o Angus. Você tem uma raça muito bem trabalhada geneticamente, você tem muitas oportunidades de escolher sêmen de touros de alta qualidade. Então, daí por diante... Você tem Angus, o que mais? Olha, das mais utilizadas, você tem Angus e Hereford. O Angus é a menor das europeias. O Hereford já é um pouquinho maior, né? Mas é também muito utilizado. E depois disso, Zaidan, o que a gente chama de raças continentais europeias, que são raças de grande porte. Então aí você tem as francesas, Limousin, Blonde, o Charolais, né? Você tem... Todos podem ser boas opções. Boas opções, para casar só com que o zebu. Tem que conhecer muito bem as características de cada uma delas. Por exemplo, as de grande porte, elas são mais tardias, vão dar peso de abate muito mais elevado, mas elas são mais tardias. E outra coisa, não dá um acabamento tão bom de deposição de gordura como dá o Angus ou o Hereford. Então tudo depende do mercado que você vai atender, escolher adequadamente, né? O Angus combina bem porque, primeiro, porte semelhante, né? E depois a questão da qualidade de carne, né? O Angus, além de maciez, tem marmoreio. Então isso combina muito bem com a raça Nelore, né? A raça, e o detalhe importante, Zaidan, nessa hora que eu falo a raça melhor adaptada, ela se aplica também a cruzamento. Porque a raça mãe tem que ser muito bem escolhida. Aqui para nós a raça mãe ideal é o Nelore. Se eu estou lá no sul, a raça mãe ideal vai ser o Angus. A raça pai já muda, né? Porque a raça mãe tem que ser de porte médio, pequeno, baixo custo de mantença, muito boa fertilidade, habilidade materna, aí sim, porque 80% do custo está na cria. Então, você tendo uma mãe bem adaptada, produtiva, fértil, boa mãe, aí você vai embora. E a raça pai vem para complementar nela o que você quer de qualidade no produto final. Eu volto daqui a pouquinho com o pesquisador do GenePlus, Embrapa Gado de Corte, o Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, que é o Totti, não é? E eu já deixo uma pergunta para a nossa volta. Você uma vez disse, não basta ser touro, tem que ser reprodutor. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso daqui a pouco.
Durante o 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, realizado pela Coan Consultoria e pelo Canal do Boi, João Pedro conversou com o analista Maurício Nogueira, da Agroconsult. Eles falaram sobre a importância de o produtor brasileiro melhorar a produtividade de carne nos pastos. Maurício, na sua apresentação você comentou a respeito da questão de estatísticas do Brasil. O Brasil fala-se que nós temos um rebanho de 216, 220 milhões de cabeça. E tem uma área de pastagem que fala-se em 165 milhões de hectares. E um abate de 35 a 38 milhões de cabeça. O Brasil então recuou em termos de tecnologia, em termos de produtividade. Nós temos um desfrute de 17, 18% apenas? Então, por isso que a gente questiona, é provável que o dado de rebanho esteja incorreto, justamente porque a hora que você vai avaliando os indicadores, eles não fazem sentido, né? Então a grande dúvida que a gente tem é do tamanho do rebanho. O pasto é mais fácil acertar, então as estimativas, as bases de dados, o total que foi desmatado, o avanço da agricultura e medições hoje por satélite, mostram que a gente está falando aí em torno de 160 milhões de hectares, 165 e 9, 10 desses milhões de hectares já deve estar em integração lavoura e pecuária. E aí, mais um indício, né, com o pacote tecnológico que a gente tem, se você imaginar a ponta, né, os produtores mais produtivos, é difícil acreditar num rebanho de 220 milhões de cabeças. Mas, João, nós não temos parâmetros, base para contestar. Então, a nossa postura, né, o nosso posicionamento diante mesmo dessa dúvida com relação ao tamanho do rebanho, é usar o número oficial, né? Então, até que a gente não consiga medir esses dados, a gente vai usando o número oficial, que passa essa impressão que não tem sentido nenhum, né? A gente falar que ainda tem 17, 18% de taxa de desfrute, chegando a 19%, né? A gente trabalha com abate um pouquinho maior, porque no número da nossa estimativa a gente soma ao mercado formal, que é fiscalizado pelo sistema federal, estadual e municipal, a gente soma o que é sonegado, né, que é o abate informal, e também aquele abate para consumo próprio nas fazendas, né? Dentro das fazendas, a estimativa é que o cidadão, né, da família, não só o que trabalha, mas da família toda, tem um consumo de carne bovina o dobro do que a média brasileira. Bom, um outro ponto importante na tua apresentação foi que você fez uma avaliação do resultado das fazendas em função da sua produtividade. Como você mostra que a grande parte das fazendas no Brasil produzem menos que 4 arroba por hectare ano, o número que você mostrou ali assusta, porque o cara ganha, não sobra nada, ao contrário, falta. Exatamente, né? Esse produtor, ele é difícil a gente acessar, né? Então você chega nesse número por estimativa e a situação fica pior quando a propriedade é pequena, né? Porque imagina, você tem um curral que pode servir 2.000 hectares, mas numa propriedade de 50 hectares você tem que ter um curral de proporções semelhantes. Pode até ser menor e tal, mas aí para aquela fazenda pagar o custo desse curral, né, ela tem maior dificuldade. Esse público a gente não consegue acessar, analisar para entender a dinâmica econômica dele, né? Então a gente consegue só projetar que resultado ele estaria colhendo. O resultado é péssimo, é isso aí, ele está praticamente em exclusão. É por isso que a gente vê muita gente colocando leite de vaca de corte no mercado, ou tendo uma propriedade e tendo um emprego no vizinho ou na cidade, né? Então ele vai dar um jeito de sobreviver, mas a propriedade dele com baixa tecnologia ficou inviável. Bom, agora na outra ponta da questão é a alta produtividade. E um fato novo que está aumentando cada vez mais, especialmente no Centro-Oeste, é a integração agricultura-pecuária. E nós estamos vendo resultados fantásticos em termos de produtividade. E talvez seja a arroba mais competitiva que tem no mercado, é essa produzir através desse sistema. Sim, a integração cresceu muito, é um ótimo sistema, não tem, tecnicamente, agronomicamente, economicamente, não tem o que se falar. Geralmente, a gente só tem uma preocupação. O produtor que quer fazer tecnologia direto no pasto, sem integração, ele também pode ser competitivo. Tão ou até mais, né, dependendo do sistema que ele adote dentro da propriedade. E o movimento de integração, João, ele está vindo também de um lado com muita velocidade do lado do agricultor, que já coloca pasto para fazer a cobertura, né? Vamos chamar de uma adubação verde, que na verdade é como funciona
a pastagem, né, nesses sistemas, e já existem pesquisas mostrando que o gado consumindo esse pasto vai criar um dinamismo maior das raízes que aumenta a produtividade. Antes acreditava-se que recaía a produtividade. Então todo agricultor que tiver condição de colocar integração, a tendência é que ele faça, e você tem um movimento muito grande vindo de agricultores na integração lavoura e pecuária. Mas não tenha dúvida, é um sistema revolucionário, né? Um conjunto de sistemas, tem vários modelos, né? Mas toda vez que a gente consegue agregar de forma inteligente para reduzir o risco e aumentar o giro de capital, nós temos um sistema produtivo, rentável e muito atrativo. Um outro ponto que se abordou é a questão de abrirmos mercado. Eu acho que o Brasil precisa abrir mercado, não só estimular o consumo interno, recuperar aquele consumo interno que nós perdemos, especialmente com os últimos anos de crise, e também lá fora buscar. Uma coisa que chama atenção, janeiro, fevereiro deste ano, comparado com o ano passado, é o aumento muito acentuado das exportações para Hong Kong e para a China. A China a informação que nós temos, que vai vir uma missão de veterinária dele para habilitar mais 11 frigoríficos. Só que na China, o acordo com eles querem animais com menos de 30 meses, ao teto 30 meses. Nós temos animais para atender uma demanda grande, como se pode acontecer, se seguir nesse ritmo, o aumento das exportações para a China? Bom, dependendo da velocidade que a China vier, nós teríamos um aumento no preço, né, provocado pela exportação. Eu não acredito que esse cenário possa se concretizar no curto prazo, mas rapidamente a gente responde, porque nós temos capacidade produtiva, né? Inclusive é interessante ter uma demanda por carne maior, porque a gente dá uma sobrevida para esses produtores pequenos que estão inviabilizados, né? Coloca, né, faz o negócio deles ficar mais atrativo, dá mais fôlego. E a perspectiva, você olha a China e todos os outros países asiáticos que né, a ABEC está se esforçando, né, em parceria com a Apex, tem o Marco Jank lá em Singapura trabalhando nisso, estão fazendo um esforço muito grande para abrir mercados que são fechados ou que compram um pouco do Brasil, né, e nós estamos construindo uma base interessante de exportação. Hoje a preocupação, embora pontual, claro, né, se vier, quero comprar tudo agora, nós temos um problema para entrega, né, mas se resolve. Agora, a hora que você projeta o longo prazo, com o rebanho que a gente tem, principalmente se eu considerar que nós estamos mais perto do número oficial do que algum outro número, a capacidade de produção, o nível de tecnologia que a gente pode implementar, a gente responde com o pé nas costas qualquer demanda global que tiver. Inclusive, né, do ponto de vista ambiental, a área que eu comentei de pasto que vem caindo, embora muita gente queira relutar em aceitar esses dados, mas são fatos, a gente já consegue provar isso, né? Essa área não é interessante que ela seja abandonada, né? Porque tem um problema social em cima dela. E já foi antropizada, já foi mexida pelo homem. Exatamente, já foi antropizada. Então perder essa área é um problema ambiental, embora o processo de degradação acumule carbono em si, né? Mas voltar a produzir nessas áreas, colocar ritmo, né, aumentar o pacote tecnológico, ofertar carne, nós estamos fazendo um ambiente muito mais sustentável do que se defende hoje. A questão da sustentabilidade é o contrário do que se prega, você tem que aumentar o consumo de carne para a pecuária ser mais sustentável ainda. Bom, mas uma coisa que se alertou muito é a falta de comunicação da cadeia da carne bovina com os nossos consumidores e lá fora, porque eu acho que também a briga não é só dentro do Brasil. Então, precisaríamos de haver um esforço maior de todas as entidades para mostrar como se produz até com carbono neutro ou mesmo sequestrando o carbono, ao invés de estar emitindo carbono. Exatamente. As contas hoje, né, o balanço ele tira da conta muito carbono que é sequestrado, né? Então a gente não sabe qual é a real da pecuária brasileira. Pode ser até que já exista o carbono zero, pode ser que a emissão seja muito menor, ou podemos até já estar em saldo positivo, né? Precisa melhorar essa base para aceitar. Na comunicação, a gente precisa ter muita disciplina para não cair na provocação. Quando a gente coloca os dados e mostra o que está acontecendo, os ganhos, a gente desperta uma certa recusa em aceitar que o agronegócio tenha feito alguma coisa de boa. O pessoal quer ver, né, o agronegócio como aquela coisa arcaica, vilão, uma ameaça, né? E na verdade não é bem assim, isso ficou lá para trás e tem todo um componente histórico que explica um comportamento que não vem da índole do produtor, vem do estímulo econômico dos momentos que nós vivemos. Na hora que a gente for comunicar com a sociedade, nós temos que ser disciplinados para
tentar falar com elegância, tentar ser informativo, comunicativo, né, explicar e entender que nós estamos lidando com preconceitos antigos. É difícil quebrar isso aí, mas nós temos que melhorar a comunicação. Informação a gente é bom, né? Comunicação, né, como levar essa informação para o consumidor de fora, né, para o cliente da cadeia produtiva, aí a gente é péssimo. Ok, essas foram as palavras de Maurício Nogueira no encontro de confinamento da Coan aqui em Ribeirão Preto. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Mais um intervalo? Então vamos para o intervalo comercial. Nós voltamos em 2 minutos só. Lembrando mais uma vez que esse telefone que aparece no seu vídeo é para você manter contato com a gente, viu? Mande o seu vídeo para cá, o seu recado, a sua mensagem. Voltamos já. Você vai conferir agora como foi o dia de campo que aconteceu na fazenda Campo Triste, que fica em Três Lagoas. Uma realização do Nelore Katayama, que inclusive realizará o seu leilão conosco aqui, colocando à disposição do mercado mais de 300 reprodutores. Foi a primeira vez que a Katayama Pecuária abriu as porteiras da fazenda Campo Triste, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, para apresentar o trabalho desenvolvido pela marca. O dia de campo teve como tema pecuária de ciclo curto, precocidade sexual de novilhas e reuniu cerca de 200 pessoas entre criadores, pecuaristas e técnicos de todo o país. Foi realmente mostrar uma pecuária de ciclo curto e uma pecuária eficiente e arrematar essa demonstração com a precocidade sexual. A gente abordou como se faz para chegar na novilha precoce e como o ciclo pode ser encurtado, realmente você trazer uma novilha para emprenhar mais cedo e para que ela deixe um filho nessa propriedade até os 30 meses, pare um bezerro até os 30 meses de idade, um bezerro vivo. Então esse foi o propósito nosso, mostrar como a Katayama fez ao longo dos anos para realmente intensificar uma fazenda, fazer que ela tenha uma lotação de 2 UA por hectare numa região de cerrado, que é o Cerrado de Três Lagoas, até então tido como terras arenosas, terras mais fracas, e como a gente conseguiu ao longo dos anos fazer isso e chegar a ter as nossas novilhas 100% precoces ou super precoces, compondo o nosso rebanho. As palestras ainda abordaram os impactos produtivos e econômicos da seleção de novilhas precoces e o programa de seleção de animais jovens da Katayama. A Katayama executa um trabalho de seleção de animais jovens bastante rígido e bastante focado ao longo do tempo. Isso é estabelecido nos critérios de seleção da empresa, então animais que sejam direcionados a ciclo curto de produção. Mostrei que para as características de precocidade sexual, houve um avanço genético bem significativo, tanto em relação aos programas que ela participa, quanto aos principais, as fazendas de referência desses respectivos programas. E intensifiquei que esse potencial genético que foi concebido no trabalho para precocidade sexual, ele foi expressado através do ambiente que a Katayama oferece para os seus animais e hoje 100% da reposição das nossas fêmeas serão precoces. A segunda etapa do evento foi a visita a campo, onde os participantes conferiram na prática os resultados desse trabalho que a Katayama desenvolve com foco na precocidade sexual dos animais. Nós mostramos vários lotes de vacas paridas e muito bem paridas, que sintetizam o trabalho de seleção da Katayama, é mostrar que a gente faz uma seleção realmente com volume de animais, com muitas vacas, e isso foi possível ver aqui. E a gente arrematou aqui mostrando o trabalho de precocidade sexual, que foi o foco do dia de campo. Precocidade sexual, ciclo curto de produção. Como que se faz o ciclo curto de produção? Com precocidade sexual. Ao fundo aqui a gente vê as novilhas, que são as precoces desse ano, que emprenharam aos 14 meses, né? Então essa é arrematando o dia de campo, mostrando o que a Katayama fez para chegar nesse gado e no sistema nosso de produção, como que é possível produzir no cerrado de Três Lagoas animais realmente superiores geneticamente com potencial de produzir mais arrobas, mais reais por hectare. O que a gente viu nos animais e o que a gente tinha visto nos números, eles se encaixam muito bem. O que mais me chama a atenção, mais do que exatamente a genética dos animais, que é impressionante, me chama a atenção a produtividade que esse grupo busca, né? Usando como genética uma das ferramentas, como pastagem outra ferramenta, quer dizer, como um todo eles são um grupo muito produtivos.
Quem participou do evento ficou admirado pelo trabalho realizado pela marca. Eu achei um dia maravilhoso, porque é uma troca de experiências. Eu vi um sistema de CRIP aqui que eu não conhecia. Então, todos esses dias de campo que eles fazem, isso aí é muito bom. Que você vê uma série de coisas além do gado, além da genética. Então, eu achei muito bom, muito proveitoso. Eu sou um novo criador, por conta de circunstância familiar. Eu tento viabilizar uma propriedade que é da minha esposa e nós optamos pelo gado de criar. Encontramos na genética Katayama a genética de alta performance, conversando com alguns amigos que atuam fortemente nesse setor aí e nos indicaram. Pudemos difundir, né, um pouco da nossa experiência, compartilhar a nossa experiência, explicar um pouco do trabalho da Katayama Pecuária em cima de genética, mostrar um dos pontos principais de nossa seleção, que é a precocidade sexual, não só a nível de palestras, né, mas também mostrando um pouco, como você disse, né, o manejo da fazenda, o gado a campo, mostrando de fato como a seleção é feita a nível de pasto, né? Então foi um dia agradável, acho que foi um sucesso e pudemos aí também pela lente do Canal do Boi estar difundindo esse trabalho aí pelo Brasil inteiro. Gustavo D'Angelo para o SBA. No próximo dia 2 de abril, você vai acompanhar mais uma edição da Semana Guzeraitê, estendendo-se até o dia 7, aonde o ápice desta semana será o grande leilão. Veja a reportagem com Daniel de Paula. Vamos aplicar um pouco de exatas na biologia desse rebanho zebuíno que a cada ano atinge o máximo do nível de tecnologia empregada para a produção. Vamos ver contas que pagam as contas e a ordem dos fatores que vai alterar o seu produto final com um leilão completo que o Canal do Boi mostra dia 7 de abril. Tudo aqui é fruto de estudo, coleta de dados que se reparte com o mercado, permitindo a escolha da melhor genética. Touros que descendem de um conceito de seleção que leva primeiro em consideração o desempenho para resultado, passa pelo estudo da genômica e hoje chega à apuração de qualidade da carne. O mundo hoje é movido pela tecnologia e a pecuária não pode ser diferente de forma nenhuma. A gente desafiando esses animais, formando esses grupos contemporâneos e medindo, cada vez nós estamos identificando os animais que têm um potencial muito maior do que o outro, que está no mesmo ambiente, na mesma condição, recebeu o mesmo manejo. Era um sonho que a gente tinha em ter animais que fossem mais ganhadores ainda, mas que comessem menos. E após esses 6 anos aí com as últimas provas, a gente está vendo que isso transformou em realidade. A seleção Guzeraitê é tradicionalmente conhecida pela busca da eficiência. Eles fazem questão de produzir, identificar e disponibilizar ao mercado genética eficiente. Não uma característica ou outra pontual, eles buscam o conjunto, eles buscam a evolução genética, o progresso genético do conjunto, para oferecer ao mercado um indivíduo, uma genética equilibrada para as diversas características econômicas. E esses genes vêm sendo adicionados ao rebanho e o rebanho tem tido progressos genéticos interessantíssimos. Para nós é muito gratificante trabalhar com um povo assim, né? Assim que eu digo, sério, gosto de trabalhar, tem compromisso com a seriedade, com a acurácia e veracidade dos dados que eles estão transmitindo. E também uma família que não tem mais o que falar, né? Uma família muito linda e unida. Dedicada. E dedicada. Então, é muito gostoso trabalhar desse jeito. E essa preocupação que você menciona, ela se transmite em tudo, né? Em termos de fazer tudo bem feito, fazer o que tem de melhor de qualidade dentro das capacidades da fazenda. E quanto ao gado, sair daquela questão de a gente acha que é isso ou acha que é aquilo, a gente mede tudo e não tem que achar mais nada, a gente sabe. O grande trunfo desse projeto é a qualidade dos dados e a amplitude dos dados. As informações existentes nesse projeto dos Irmãos Toneto, acho que não existe em gado de elite no Brasil. Ou seja, eficiência alimentar, qualidade de carne, genômica, expressão gênica, metagenômica, isso aí eu acho que nós estamos na dianteira.
Um dos promotores dessa dianteira foi a modernidade de avaliações como a de eficiência alimentar, que passou de uma condição que limitava em 20% da safra a capacidade na prova, com um manejo diferente, para a estrutura com coxos eletrônicos de alta precisão, por onde agora passam todos os machos nascidos na fazenda. Toda a evolução da tecnologia empregada aqui para todas essas medições deu aos irmãos Toneto a segurança máxima de transferir tudo isso para o mercado. A avaliação de eficiência alimentar, por exemplo, fecha esse pacote junto com a rusticidade, a fertilidade, a precocidade e também o temperamento e permitem que a fazenda evite a multiplicação do temível boi ladrão. Na verdade, a gente só identificou que um era o boi ladrão. Pegamos um melhor animal para eficiência alimentar e pegamos um que é quase o pior deles. Os dois ganharam 1,860 kg por dia. Só que um comeu 14,4 kg de matéria seca e o outro comeu a metade. A ciência é o maior parceiro desse guzerá funcional, provado em abate técnico como o da primeira safra do projeto IT Quality para maciez de carne, que agora está na mão de um grupo de renomados técnicos e cientistas até para virar DEP. O foco dos irmãos Toneto não é a raça guzerá sozinha, é simplesmente mostrar uma opção viável para o mercado, uma opção para melhoria da qualidade da carne de uma maneira mais barata, ou seja, com animais mais eficientes, ou seja, focado na necessidade do cliente que vai comprar um touro. É um trabalho de seleção que amarra desde a produção da genética até o produto final, carne. E tentar mostrar para o mercado que a utilização de genética certificada é a solução para uma pecuária rentável. Essa segurança acompanha o resultado da 20ª prova de eficiência alimentar, em que 100% dos avaliados deram positivo para a margem arroba, a garantia de produtividade dos touros selecionados para o 19º leilão de produção Guzerá Perfeita União Amigos e Parceiros, que fecha a transmissão da 8ª semana Guzerá Perfeita União, de 2 a 7 de abril, pelo Canal do Boi. Fazer um touro melhorador é muito importante e também é uma grande preocupação aí dos pecuaristas. A gente continua aquele bate-papo com o pesquisador da Embrapa e Jorge Zaidan falando ainda sobre esse assunto. Eu continuo falando com o pesquisador da Embrapa Geneplus, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, o Totti, como é conhecido no meio pecuário, melhorista de todo o país. Anteriormente eu deixei uma pergunta para o Totti, que o assunto dele ele fala sobre como você deve escolher um bom reprodutor para melhorar o seu rebanho. A pergunta até baseada numa declaração dele, aqui mesmo até no canal do Boi, eu vou trazer de volta esse assunto. O Totti disse o seguinte: não basta ser touro, tem que ser reprodutor. O que você quer dizer com isso, Totti? Olha, Zaidan, essa é uma questão muito importante. Principalmente hoje em dia que nós temos tantos programas de melhoramento genético, fazendo avaliação e tudo mais, né? Quando eu digo que antes de tudo o touro precisa ser reprodutor, é o seguinte, ele pode ter uma avaliação genética excepcional, agora ele funciona, porque ele precisa identificar as fêmeas em si, ele precisa exercitar a monta, ele precisa ter capacidade fecundante. Então depois disso, ótimo, além de ser melhorador, ele também é reprodutor. Senão você elege um touro achando que vai ter um resultado excepcional, de alto valor genético, mas ele não trabalha bem no campo. Quer dizer, ele tem uma avaliação boa, com as DEPs muito bem avaliadas. Exato, é. De repente ele não quer saber de sombra só, então, quer aí sombra e água fresca. Aí não funciona, né, Zaidan? Então é muito importante que o produtor, primeiro, busque um animal de fato de valor genético superior. Depois, agora, ele é adequado ao meu sistema de produção? Como é que esse animal é de aprumos, né, de aparelho reprodutor, como é que é a capacidade fecundante, é um touro másculo, é um touro que vai identificar as fêmeas, etc. E tem boa conformação frigorífica, etc. A hora que você somar isso tudo, aí, Zaidan, aí é sucesso. Aí você vai comprar um touro que está muito bem avaliado. Como é que você sabe se ele vai dar conta do recado? Se ele vai subir
vai montar nas fêmeas. Certo. Qual que é? Tem alguma dica Então, para avaliar isso? A questão toda é o que a gente chama de libido. Então o touro tem que ter libido. Só que isso libido é um instinto natural do macho pela fêmea quando ela está em cio, né? Mas essa é uma avaliação muito difícil de ser feita na prática, trabalhosa demais. Então, normalmente, a gente avalia isso pelas características sexuais secundárias que o animal apresenta, por ser macho. Quais são essas características? Então, Zaidan, vamos pegar um exemplo da raça Nelore, que é mais frequentemente utilizada. Então, um animal que tem uma boa caracterização racial, um cupim bem formado, né? Um chanfro um pouco mais curto do que normalmente se apresenta, né? Um animal que apresenta um dianteiro bem desenvolvido, pescoço mais musculoso, né? É o contrário na fêmea, uma cabeça mais leve, um pescoço mais delgado, né? Uma paleta delicada. No macho, não, ele tem que ter presença, tem que ter abertura torácica, né? Tem que impor respeito. Tem que impor respeito, né? Então, para quem é do ramo, Zaidan, ele vai identificar isso aí tranquilo. Por isso que muitos empresários que não são do ramo, eles têm os técnicos que acompanham, né? Claro que, infelizmente, nós não temos DEP para isso ainda, né? Podemos, quem sabe, um dia ter. Então, você tem que juntar a avaliação genética com essa expressão máscula do animal, juntando um todo, né? O biotipo do animal, né? A presença, a masculinidade, a bolsa escrotal adequada, né? O umbigo não muito penduloso, etc. Agora, você dá essa composição geral, você pode mandar bater o martelo, isso aí você leva para casa, né? Então, tudo isso é muito importante de ser avaliado, viu, Zaidan? Ô Totti, ainda na escolha de um bom reprodutor, o pecuarista pega a avaliação. Hoje é muito comum, a Geneplus tem sumários que são divulgados, acho que uma vez ou duas vezes por ano, né? Certo. É um resumo do que o touro pode proporcionar para sua descendência, né? Para filhos que ele vai gerar ao longo da sua vida. Exato. Ele escolhe esse touro nos sumários e aí ele tem que fazer um investimento. Ele vai comprar esse touro ou o sêmen desse touro, se ele estiver numa central, perfeitamente, ou comprar o touro num dos nossos leilões. Isso é investimento. Exato. E o investimento, ele tem que fazer conta, o pecuarista tem que fazer a conta. E às vezes ele fala, não, esse touro aqui não está no meu... Não está no meu... Não está no meu... Não cabe no meu bolso. Não cabe no meu bolso. Né? Certo. Que tipo de orientação você dá quando existe esse impasse? O touro é bom, a avaliação é boa, gostei, vai servir direitinho para a minha vacada, mas eu não dou conta de pagar. Tá. Zaidan, eu gosto sempre de pegar um fiozinho de meada, porque nós fizemos um trabalho muito simples para se avaliar essa questão aí. Só que ele começou bem no início dos nossos programas de melhoramento, nós sempre tínhamos a preocupação de avaliar o impacto econômico de um programa de melhoramento. Lá nos idos de 80, para cada cruzado investido num programa, ele dava 5 de retorno. E eu sempre quis atualizar aqueles números, mas o fluxo do material genético do ápice para a base da pirâmide é bastante complexo. Você tem touros em monta natural, tem inseminação e tal. E naquela correria, fui para o Pantanal, fui para pós-graduação, e eu nunca consegui atualizar aqueles números. Quando eu retornei a Campo Grande, nos anos 2000, o programa de boas práticas estava começando a crescer. E eu sempre colocava para o meu colega Ezequiel, o Kiko, Kiko, onde é que está a genética no programa de boas práticas? Fala de nutrição, de cuidado, de bem-estar, do curral, sanidade, do funcionário. mas eu não via falar de genética. Né? Uma criticazinha construtiva, né? Esperando que ele colocasse a genética. Pois bem, foi passando o tempo até que um dia ele virou para mim e disse, Totti, nós estamos preparando aqui um trabalho para o Banco Central com o objetivo de obter financiamento para programas de melhoramento e boas práticas, etc. Tal. Você tem ideia do valor econômico do touro? Aí ele me botou na prensa. Isso aí já foi em 2012. Então eu ajudei a BCZ a fazer o programa o programa de comercialização de touros lá de Uberaba, o Progenética, né? Então eu lembrei disso, liguei para o Josaquian, mas nós não tínhamos um texto adequado para mandar para o Banco Central. Aí, Zaidan, foi que nós fizemos um trabalho, uma aproximação muito simples, mas muito objetiva.
olhando dados de mercado, que nós buscamos com a Correia da Costa Leilões Rurais, nossa parceira, e dados de genética. Então, com isso, nós mostramos o impacto de um touro melhorador num rebanho comercial. Para você ter ideia, Zaidan, a gente vem atualizando ano a ano esses números, mas os touros melhoradores do nosso programa têm DEP de desmama de 5,5 kg, mais ou menos. Tá? Então, quando eu jogo um touro desse num rebanho comercial, ele já tem um impacto de 5,5 kg só entre os contemporâneos dele. Do rebanho de seleção para o rebanho comercial, existe uma diferença grande, porque os que estão em seleção já estão sendo melhorados há muitos anos. Então, essa diferença aqui é de 42 quilos. Metade dela é viável de se pensar que seja genética. Metade ambiente e metade meio. Né? E dessa metade, a DEP significa a metade do valor genético do touro. Então eu pego 10,5 kg dessa diferença dos rebanhos de seleção para o rebanho comercial, mais os 5,5 kg que ele já tem naquele rebanho de seleção, é 16 quilos mais ou menos o impacto que um touro melhorador tem num rebanho comercial. Se você multiplicar por reais, quilo de bezerro desmamado hoje deve estar em torno de 5,50, 6 reais. Então, cada bezerro de um rebanho comercial, paga a conta sendo filho de um touro melhorador, vai dar em torno de 100 reais, 120 reais. Na hora que você multiplica por dezenas de filhos, então hoje se demonstra que quem usa touro melhorador, apenas com esse diferencial de peso de bezerro a desmama, ele consegue reter fêmeas para substituir as matrizes e vendendo apenas os machos e as fêmeas de descarte, ele banca a reposição de touros do plantel dele. Tem que fazer touros em torno de 60 a 65 arroba de boi gordo. Seria touro de 8,5 a 9 mil reais hoje em dia. Aqui o grande Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, o Totti, pesquisador Geneplus da Embrapa. É difícil a gente encerrar a entrevista, porque temos outras atrações aqui no programa, viu, Totti? Certo. A gente gostaria de ficar falando com você o dia todo aqui, porque... Eu acho que para fechar, Zaidan, se me permite, porque a gente fala de touro e aí o outro fala, pô, mas e a vaca, não vale nada? Claro que a vaca vale muito. Acho que você tem que voltar outro dia aqui para falar da vaca. Acontece que o touro deixa mais filhos, né? Então, em geral, o touro representa num plantel de 84% a 88% de todo o melhoramento que você pode fazer no rebanho. Ou seja, quem investe em touro bom, Zaidan, faz as fêmeas que vão ser matrizes, faz os machos que vão para recria, engorda e, sendo de valor genético superior, o rebanho todo segue adiante. Eu vou ter que montar um escritório para você aqui no centro de TV do Canal do Boi, para você sempre nos prestigiar aqui. Para mim é uma satisfação. O pessoal de casa fica louco. Quando você aparece, fica todo mundo assim, para de trabalhar, porque muita gente está em loja agora. Certo. Escutando, então para de trabalhar para te ouvir, Totti. Eu fico muito satisfeito e eu, às vezes, conto história demais da conta também, né? Aí o tempo vai ficando curto. Mas é uma satisfação, Zaidan, poder atender o seu convite. Muito obrigado. Agradeço muito. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente continua trazendo boas informações para você. Até já! Um festival de degustação de carnes diversas mostrou a importância da nutrição para a produção de carne de qualidade. Veja na reportagem de Gustavo D'Angelo. Para atender o mercado consumidor, que está cada vez mais exigente, é fundamental produzir carne com qualidade, seja a pasto ou em confinamento. E o quesito nutrição é um dos principais fatores nesse processo. Isso porque os nutrientes ingeridos pelos animais durante a alimentação influenciam diretamente na qualidade do produto que consumimos. Pensando em destacar seu negócio e melhorar sua rentabilidade, a Cargill produz soluções inovadoras e sustentáveis para o setor de produção animal. Começa desde lá da nutrição da vaca, então a gente tem um programa de suplementação específico para cada categoria. Então seja para a vaca durante a gestação, para o bezerro pós-desmame, para que quando esse animal for no confinamento para terminação, ele consiga assim expressar seu potencial genético e produzir essa carne de excelente qualidade que nós estamos degustando aqui, com animais jovens aí de 14, 16 meses de idade.
Essa carne que o Tiago se refere foi servida durante um festival de degustação de carnes nobres que aconteceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Tradicional em vários locais do país, foi a primeira vez que a região recebeu o evento, intitulado O Braseiro Entre Cortes. Foram mais de 9 horas de diversão e muito churrasco. É um nicho novo de mercado que a gente observou aí. A ideia é reunir os amantes de churrasco, os produtores de carne, um festival para toda a família. O evento reuniu um grande time de assadores profissionais, de restaurantes e chefes famosos, que apresentaram seus produtos nessas tendas espalhadas aqui pelo local do evento. Foram cerca de 20 estações de diferentes tipos de carnes. A gente trouxe o que tem de melhor no Brasil no segmento. Vou citar alguns: o Jefferson Finger da Barbacoa de São Paulo, o Jimmy Ogro do programa Ana Maria Braga. A gente trouxe o Felipe Bronze para uma aula show. Enfim, tudo que tem de melhor aí de assadores no Brasil está aqui hoje no Braseiro. A gente tem hoje bovino de Angus, suíno, aves, embutido, salmão. São os cortes que a gente está apresentando aqui hoje. É um evento totalmente diferente, que estão aí esses cortes, né? Fala o churrasco gourmet, né? Que estão saindo aí hoje no mercado. É a segunda vez que a gente vem. Primeiro a gente foi nos Lombardos em Sorocaba, já para prestigiar esses eventos, que é totalmente diferente. E agora viemos aqui, que é mais próximo, né? Nós andamos 270 km para vir aqui no evento e com certeza está maravilhoso o evento. Estou muito feliz de estar no meio de grandes profissionais apresentando o Angus, inclusive, que é hoje o meu projeto atual, o Angus Black. Estou muito feliz de ver que os cortes é aquilo que eu estou produzindo e é o mercado que está atuando. No evento, que contou com diversas pontas da cadeia produtiva, do produtor ao consumidor final, foram servidos mais de 2,5 toneladas de carnes, 150 quilos de frango, salmão e cordeiro. A procedência dos cortes bovinos foi assinada pelo Confinamento Turbilhão, que recebe orientação nutricional da Cargill para a produção dos animais que foram abatidos pelo Frigo Estrela, ambos de Estrela do Oeste, também no interior de São Paulo. Em parceria com a Fazenda Turbilhão, em Estrela do Oeste, que é a terminação do animal em confinamento. Então a gente vai desde a formulação da dieta com mais fibra, com mais amido, com mais milho, com produtos específicos, aditivos alimentares. Então tem toda uma combinação de fatores aí que leva a suculência, o sabor dessa carne que nós estamos degustando aqui hoje. Então hoje a gente trabalha com 3 linhas principais, né, de animais. Seria o macho especial, que seria o Nelore comercial inteiro mesmo. A novilha jovem, né, que é uma novilha 16 arrobas, a carne muito macia, o pessoal tem gostado bastante. E o Angus também, né? É um processo contínuo, é um trabalho de excelência. Desde a compra do gado magro até o treinamento dos peões na fazenda, desde a compra dos insumos que vai compor a ração do animal, tem que fazer tudo bem bonitinho, prezando por excelência. Viu? Como nós temos as fazendas e o confinamento e consequência, o frigorífico e a logística, nos deu a oportunidade de fazer isso. Então nós estamos sendo pioneiro e mostrar a qualidade, não é só a marca Estrela. Nós estamos divulgando carne macia, para que o pecuarista que nós convidamos aqui para estar presente no evento, e as pessoas que pagaram para entrar aqui, que vão comer e saber que carne de qualidade tem diferença do dia a dia, do trivial. Portanto, essa é a grande diferença. Nós produzimos, acompanhamos o produtor que é fornecedor nosso, abatemos e entregamos. Agora no mundo inteiro, né? Nós estamos concorrendo com países que vendiam carne cara, porque eles tinham qualidade. Nós estamos mostrando que é possível também no Brasil, que é o maior rebanho do mundo, não justifica não ter qualidade. Então o pecuarista que está aqui convidado, produtor de carne, precisa ver isto, que o povo quer comprar, paga caro para entrar no evento desse, para comer carne de qualidade. Para concluir, o comentário de um dos maiores especialistas em carnes sobre a influência da nutrição na produção de carne de qualidade. A nutrição é fundamental. A nutrição é que vai explorar todo o potencial genético desse animal.
Então, um animal bem nutrido, ele vai expressar as características que o consumidor precisa, que é uma carne macia, saborosa e suculenta. Obviamente, às vezes o consumidor não vai ter o nível de conhecimento da influência da nutrição, mas a nutrição ela vai expressar esse potencial genético para proporcionar um bom acabamento, um bom marmoreio, um bom sabor, uma boa coloração de carne. Então é fundamental a gente andar em equilíbrio. Todo investimento em genética requer um investimento em nutrição. Gustavo D'Angelo para o SBA. O assunto hoje é precocidade sexual nos machos e também nas fêmeas. Mas o assunto que nós vamos falar agora é um feito realizado pela Estância Calidar. Eles conseguiram um jovem Montana com 9 meses de idade, já maduro sexualmente. Essa reportagem você confere com o Daniel de Paula. Nós vamos dar uma noção exata de diferença entre um tamanho e uma funcionalidade. Vamos falar de precocidade em pecuária de corte. Estou na fazenda Calidar, que fica dentro de Campo Grande e é propriedade do Geraldo Paiva e da Ana Lúcia Coelho Paiva. O Montana aqui está registrando um índice de precocidade, revelando um rebanho extremamente funcional para esse que é um quesito muito buscado em pecuária e que responde por boa parte da economicidade da pecuária. Eu estou ao lado do Luiz Carlos, que é doutor em reprodução, médico veterinário, que cuida desse serviço aqui, encontrou bezerros com 9 meses dando andrológico positivo. Voltou a fazer em 11 meses também, e aos 13 meses também. Como é que foi essa história e o que isso representa, Luiz? A Calidar tem um rebanho muito precoce, né? Que é o primeiro ano de trabalho dessa característica. Na primeira coleta, em agosto do ano passado, de 2017, 2 touros produziram sêmen muito jovens, já congelaram sêmen, já tem fêmeas prenhes deles. Então, quando eles forem fazer 22 meses, tem bezerro nascido desses touros, né? Isso representa uma lucratividade, um ganho genético, um ganho de economia dentro da fazenda sem tamanho. Na segunda coleta, 50% dos touros produzindo sêmen e agora a gente terminou a safra com 76. Né? É um resultado inédito a gente chegar numa fazenda e já ter esse nível de precocidade, mas a seleção da qualidade para perímetro escrotal, para gordura, para ganho de peso já era muito forte, então a gente esperava um bom resultado também. E o que o mercado pode se beneficiar com isso? Um macho que entra 1 ano antes na estação de monta, que ele pode ser usado já como pai 1 ano antes, representa um pulo, uma diminuição de gerações sem precedente. Né? Se uma fêmea pode produzir filhos precoces aí, 40 filhos, 50 filhos, um touro não tem quantidade de filhos que ele pode produzir. Qual é o impacto isso no rebanho? A gente não pode dizer isso em números ainda, mas se um touro vender 20, 30 mil doses, 50 mil doses num ano e essa genética tiver nessa dose, né, isso é ganho. A precocidade está ligado a ganho de acabamento, a ganho de crescimento. Os animais que são super precoces, eles são ganhadores das outras características também. Tá, para chegar a essa conclusão, como é que você tem a certeza? Como é que a ciência te ajuda nisso? A nossa avaliação é feita com coleta de sêmen, aqui na fazenda 3 a 4 coletas de sêmen sequenciais, com imagens ultrassonográficas de testículo, e o animal precisa estar produzindo com 10% de motilidade, ou seja, 10% de espermatozoides vivos e 50 milhões de espermatozoides totais na concentração. A gente leva isso para o laboratório e vai fazer essas análises lá. E esses animais, quando atingem esse patamar, são considerados púberes. Os touros super precoces são os touros que produzem os filhos mais cedo na estação de monta. Então, se eu tenho uma estação de monta que a concentração de bezerros é no começo, eu vendo bezerro mais caro. E se eu estou usando super precoce, porque ele já é mais maduro quando ele entra na estação, eu estou ganhando mais dinheiro. Porque eu colocar um touro tardio que vai produzir no final da estação, eu vou vender bezerro mais leve depois. Então é mais um ponto-chave aí de usar a precocidade sexual dos machos. E o Geraldo Paiva é o responsável por essa estratégia junto com a família, junto com a equipe Calidar, de buscar isso. Com que objetivo? Nós temos que buscar rentabilidade na pecuária.
E rentabilidade é carne de qualidade em menor tempo. Nós estamos tentando usar essa tecnologia em escala, ou seja, já fizemos agora, e não aos 11 meses, já estamos buscando aos 9 meses. Então a nossa ideia é o seguinte, se nós estamos fazendo um bom trabalho, um trabalho sério, possivelmente as novas gerações são superiores às velhas. Por que não usar os animais antecipadamente com um ano? Se eles se confirmarem, nós estamos dando efetivamente um salto genético e principalmente, se eu estou refletindo em animais superiores, machinhos superiores, eu vou consolidar isso nas fêmeas. Eu entendo que uma boa fêmea possa me dar 9, 10 filhos na sua vida útil. Se eu puder sacar um filho a mais, antecipado, não é lá no fim, antecipado, às vezes é margem de lucro de muito negócio. O legal é que você, antes de ter certeza de que essa característica é predominante hoje no seu rebanho, você está usando isso dentro de casa. Sim, nós temos que desafiar isso e ver os resultados que vão trazer para o meu rebanho, para depois eu poder estar externando e até informando ao mercado. Quer dizer então que a gente não pode relacionar tamanho de CE ou medida de CE com a precocidade, ou uma coisa está relacionada à outra de uma maneira ou outra, Luiz Carlos? Existe uma relação entre as duas, mas o passo que a gente está dando hoje na ciência e no melhoramento genético é de descobrir os touros funcionais, né? Então, assim, a relação da circunferência escrotal, do perímetro escrotal, é até 1 ano de idade. Esse é importante, a gente saber quem chega primeiro nessa medida até 1 ano de idade. Mas depois o que a gente quer saber é quem está produzindo sêmen. Não adianta eu ter um touro de 40 de CE que não produza sêmen e um touro de 22 produzindo sêmen. Esse touro de 22 tem o testículo funcional. Ele está produzindo hormônio, ele tem condição de entrar em reprodução mais cedo e esse de 40 não tem. É isso que a gente está identificando esses touros, os touros que são eficientes. Daniel de Paula para o SBA. Você vai saber agora a previsão do tempo e as condições de pastagem para a região sudeste do país. Juliana Rezende. As áreas de instabilidades perdem um pouco mais de intensidade no norte da região sudeste ao longo dos próximos dias. De maneira geral, o setor da pecuária vem sendo favorecido na região, porque o solo segue com boas condições hídricas. Os índices passam de 90% nas áreas em rosa e ficam em torno de 60% até 80% nas áreas em azul. Para os próximos dias, então, o norte mineiro e também o estado do Espírito Santo terão um predomínio de tempo firme. As pancadas que acontecem na região são de fraca intensidade e também com baixo volume. E isso acontece em grande parte do estado de São Paulo, metade sul mineira e no Rio de Janeiro. O volume de água no estado de São Paulo não passa de 15 milímetros em apenas 5 dias. Durante o segundo período, até o dia 9 de abril, as chuvas voltam a ganhar intensidade no norte de Minas Gerais, Espírito Santo e até o estado do Rio de Janeiro. Dessa vez, a chuva volta a perder força no estado de São Paulo, onde o volume de água não passa de 15 milímetros, enquanto que no norte de Minas Gerais, as pancadas alcançam volume de até 30 milímetros. Então, durante as próximas semanas, volta a chover de maneira mais abrangente na região sudeste e também com maior potencial para seguir mantendo o solo com melhores condições hídricas para manter os pastos com bom potencial produtivo. E o Bom Dia Produtor dessa sexta-feira faz uma pausa para um rápido intervalo comercial, mas voltamos em instantes com mais informações para você. Vamos falar de tecnologia, essa ferramenta indispensável na hora de trabalhar com ganhos genéticos. O Grupo Fascioli coloca à disposição do mercado no Brasil, inclusive é pioneiro nessa tecnologia, uma identificação através de um brinco. Ele vai saber qual o produto o animal está consumindo mais, nós estamos falando de suplemento, se ele está bebendo água, qual o ganho de peso, todas essas informações você confere a partir de agora. O centro de pesquisa desenvolvido pelo Grupo Fascioli é o primeiro do país a utilizar no pasto a tecnologia de radiofrequência. A central foi montada em uma área de 24 hectares e, através da tecnologia, o zootecnista recebe toda a informação referente à avaliação de aditivos, pesquisa e desenvolvimento de produtos. O consultor e pesquisador do Grupo Fascioli foi quem trouxe a ideia para o Brasil.
nós então iniciamos um processo aí de desenhar um projeto que depois foi apresentado aos diretores do Grupo Fascioli e que foi amadurecendo ao longo de alguns anos até que se tornou realidade em 2015, quando nós iniciamos o uso efetivamente do centro de pesquisa, da unidade de pesquisa onde os coxos eletrônicos estão instalados. E é através dessa tag que vai na orelha do animal que o zootecnista tem toda a informação com relação à quantidade de suplemento que o animal consumiu, pesagem. Vou passar aqui para o Júlio para ele mostrar para a gente como funciona. Júlio, explica você aí. Aqui então o animal, se o animal não tem o brinco ou a tag cadastrada, a portinha está fechada. Então, por exemplo, essa daqui tem a numeração, aqui ela vai estar cadastrada, então o animal chegou, se aproximou, ela já abriu. E é através dessa maneira que é feito o controle, né? Isso. Aí o animal tem ele consome aqui, no coxo são duas, o coxo é uma balança, e o animal que entrou, eu tenho a informação de que animal que entrou e quanto que ele vai consumir de suplemento. Então eu consigo individualizar o consumo desse suplemento num grupo de animais. Caso que a campo eu não conseguiria, como um coxo normal onde todos os animais têm acesso e eu não tenho uma mensuração desse consumo. Aqui eu consigo individualizar o consumo de cada animal. Então eu sei quanto cada animal consumiu e eu consigo trabalhar então isso no melhor desempenho dele e a utilização do melhor produto para ele. Com resultados precisos, o grupo desenvolve suplementos com a quantidade certa de nutrientes para garantir o melhor resultado no campo. Mas nós sempre procuramos buscar informações de grupos genéticos, comportamento de diferentes grupos genéticos em relação ao uso de suplementação e dos produtos e suplementos que nós desenvolvemos. Categoria animal, nós trabalhamos, por exemplo, com planos nutricionais, desenvolvendo pesquisa e projetos no sentido de antecipação de idade à primeira cria, por exemplo, em novilhas Nelore. Nós trabalhamos com machos, então nós procuramos usar os recursos da tecnologia e da estação, do centro de pesquisa, no sentido de gerar o máximo possível de informações relacionadas à grande amplitude de situações que nós temos no mercado brasileiro em termos de produção na pecuária de coxo. Kleber Rabelo para o SBA. Como a agropecuária tem contribuído para o desenvolvimento sustentável no campo? Pesquisas da Embrapa mostram como isso tem acontecido. Veja com Kylie Rodrigues. Quando se fala em mudanças climáticas, o carbono faz parte das discussões. Afinal, vem aumentando os gases do efeito estufa na atmosfera, o que vem causando temperaturas elevadas. E como faz para consertar a situação atual? De acordo com este pesquisador da Embrapa, membro do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, a opção é tirar o CO2, que é o carbono, da atmosfera. Algumas técnicas na pecuária e agricultura contribuem com o trabalho, como, por exemplo, não praticar o desmatamento. Se você parar de desmatar e intensificar a agricultura e a pecuária, você, na mesma área, ganha muito. E, ao ganhar muito, você, em alguns sistemas, como integração lavoura-pecuária, floresta, você está retirando carbono da atmosfera. Isso é um serviço ecossistêmico. Isso vale dinheiro. Mas para valer dinheiro você tem que saber, primeiro, quanto que você está retirando. E segundo, ao saber quanto você está retirando, que preço que eu vou dar nisso. Há alguns anos, o valor monetário do carbono vem sendo discutido. No começo, apenas com mecanismos de desenvolvimento limpo, prática de utilizar lixão, redução de emissão nas indústrias, porém ainda fechados. Já no agronegócio, a situação muda por conta da variabilidade. O Brasil é protagonista do Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o que quer dizer que emite menos. Está prestando um serviço ecossistêmico. Tá? Alguém tem que pagar por isso. Esse é um grande trunfo que nós temos na mão e nós não podemos deixar
que isso passe, né? Eu costumo dizer que no Brasil, em alguns momentos, a gente não perde uma oportunidade para perder uma oportunidade. Então nós temos aí um momento único de fazer essa precificação, mostrar que é possível monitorar isso e dizer quanto que sequestra. E a partir daí discutir quem paga e como é que paga isso. Essa é a ideia. Pesquisadores das unidades da Embrapa têm se reunido para tratar do assunto, como ainda da carne carbono neutro, iniciativa da Embrapa onde se tem um selo para a carne produzida de maneira sustentável, com a presença de árvores. Faz-se uma conta, né? Uma conta simples, mas que é baseada em cálculos científicos, né? Porque nós temos pesquisas aqui de 20 anos, então nós conseguimos chegar em uma conta onde a gente atesta que aquela carne produzida, aqueles animais tiveram as suas emissões neutralizadas. E isso hoje, né, o mundo pede por produtos de baixa emissão de carbono, né? Hoje é o que se fala na mídia, né? É o que as pesquisas buscam, né? Então a gente tem essa certificação, então uma carne certificada. A agropecuária já foi considerada por muitos no passado como vilã do desenvolvimento sustentável. Já nos dias atuais, o setor alia altos índices produtivos com preservação ambiental. O nosso boi é produzido em cima de um pasto. Esse pasto ele faz fotossíntese, quer dizer, ele tira carbono da atmosfera, ele não é produzido confinado como nos países, né, de clima temperado, então o sistema de produção é diferente. Então um pasto bem manejado, bem adubado, ele tem o potencial de neutralizar as emissões por fermentação entérica, né, que é as emissões do boi, pelo estoque de carbono na biomassa, que é no pasto, né, na pastagem, na gramínea, e no solo. Então, assim, o boi, se ele bem manejado, o pasto, ele inverte esse sinal, né, de emissões. A WRI Brasil é uma organização sem fins lucrativos, criada no início da década de 80 em Washington, capital dos Estados Unidos. É parceira da Embrapa, com atuação no Brasil há mais de 10 anos em projetos de sustentabilidade nas áreas de cidades sustentáveis, florestas e mudanças climáticas. Com os setores chaves, com os grandes stakeholders, né? Então setor privado, governo, sociedade civil, associações e mais especificamente com a agropecuária a gente também tem atuado com produtores, né? Associações de produtores rurais. Nós iniciamos uma parceria para a construção de uma calculadora de mensuração dos gases de efeito estufa que causam as mudanças climáticas. Então, como a agropecuária no Brasil ela tem um papel muito expressivo nas emissões e, por outro lado, representa uma grande oportunidade de abatimento, né, de reduzir essas emissões, aumentando a produtividade agrícola, né, no campo e reduzindo as emissões, nós fechamos essa parceria com a Embrapa e temos atuado com uma calculadora, né, que é o GHG Protocolo, que é uma ferramenta para mensurar essas emissões e disseminando, treinando, capacitando os produtores rurais, fazendo eventos. A iniciativa prevê a disseminação do conhecimento, mostrando para os produtores que é possível aumentar a competitividade e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões, sendo bom para a economia, sociedade e, claro, para o meio ambiente. Já podemos falar em resultados? Vocês sentem um feedback? Sim, vários grandes fazendas, né, produtores rurais, eles já têm se antenado essa questão da sustentabilidade, da economia de baixo carbono, já têm implementado práticas, né, técnicas agropecuárias de baixo carbono, e a ideia é que essa ferramenta do GHG Protocolo, ela apoie esses produtores interessados para gerir os seus negócios de uma forma mais sustentável, né? Então, aumentando a produtividade, reduzindo esses impactos e gerando, né, mais emprego, movimentando a economia. Kylie Rodrigues para o SBA. Bom, e na sequência vamos ver agora destaques da previsão do tempo para a região sul do país, com Juliana Rezende.
Ao longo dos próximos dias, as instabilidades que vão persistir ainda na região sul devem ser de fraca intensidade. Então, as pancadas ainda devem seguir atuando, só que com baixo volume de água. A disponibilidade hídrica do solo na maior parte da região sul aumentou bastante ao longo dos últimos períodos, com fortes episódios de chuva. Agora, no norte gaúcho, a umidade ainda alcança 90%. E nos próximos dias, então, tem chuvas fracas na região. Pancadas mais significativas do centro catarinense até a faixa leste do estado do Paraná, onde as pancadas são um pouco mais persistentes e também um pouco mais de intensidade. Agora, nas demais áreas da região sul, pancadas fracas e com baixo volume de água, como é o caso do Rio Grande do Sul. Tanto que na fronteira oeste do Rio Grande do Sul com a Argentina, é o tempo mais seco que ainda vai predominar. Ao longo do segundo período, até o dia 9 de abril, as instabilidades ainda seguem bastante abrangentes no sul do país. Só que a chuva persiste, só que de maneira muito fraca e irregular. Então, durante as próximas semanas, mesmo com previsão de chuvas fracas e também com baixo volume de água, a expectativa é de que a umidade do solo siga ainda com índices mais elevados para que beneficiem os pastos da região e possam manter bom potencial produtivo. Aqui na fazenda Água Amarela, que fica em Rochedo, no Mato Grosso do Sul. Nós vamos mostrar para você que está nos acompanhando justamente os resultados que o Humberto está tendo aqui na fazenda, seguindo, né, além da qualidade, a compra de semente de qualidade, o manejo adequado para que tenha um pasto sempre perene e bastante produtivo. Ou seja, o manejo do pasto também é a garantia do sucesso para que ele esteja nessa condição aqui. Você vê, esse pasto aqui tem 6 anos de formado. Eu venho adubando todo ano, mas inclusive com a adubação, cada ano que passa, menos adubação, que é aquela adubação por cobertura, que é um adubo que tem fósforo, nitrogênio e tudo. Agora, aqui sempre, o ano todo, são 5 animais em 1 hectare, o ano todo. Logicamente que quando chega na seca, ele abaixa, ele vai para 20, 30 centímetros, mas logo que vem as chuvas, vem o período das águas, simplesmente você faz uma carga de adubação com 60 dias, que esse aqui tem exatamente 60 dias que eu adubei, ele está nesse padrão aqui. Você mesmo disse que faz uma adubação de correção para que ele venha no rebrote ter mais vigor, né? Exatamente, eu tenho feito isso todo ano e está aqui para quem quiser ver, e todos os piquetes aí estão com gado, eu tenho feito essa adubação e esse rebrote vem muito bem no piatã. E aí mantém o gado no piquete, sem ter que tirar o gado. Tirar o gado do piquete. Aquela palavra antiga, sem ter que vedar o pasto. O pasto. Então você não veda o pasto aqui? Os piquetes que eu adubo, eu não vedo. O gado fica o tempo todo sobre ele. O tempo todo, aí você vem a adubação e você vai... E quando chega as águas, fica esse resultado aqui. Nós temos esse resultado que vocês estão vendo. Aqui, quanto por cento da fazenda tem piatã? Olha, na verdade, eu quando comprei a área tinha muito braquiarão. Então você não pode acabar com o pasto, vamos dizer assim, de uma hora para outra. Então, na verdade, eu tenho aí na faixa de 100 a 120 hectares de piatã, direcionado exatamente para o gado PO. Mas a minha intenção, pretendo reformar 1 ou 2 invernadas e colocar o piatã. Porque, como eu disse, volto a dizer, eu estou apaixonado pelo pasto. Pode ser que isso aí, paixão, você sabe que é um negócio complicado, né? Então... se aparecer um outro melhor, né? Mas por enquanto não tem no mercado ainda, né? Ainda não. E o próprio sistema, eu acho que é importante dizer também, a hora que você entra nesse ciclo, nesse sistema de manejo, você percebe que apesar dele fazer toda essa adubação, o próprio material do capim, que vai ficando a decomposição, a matéria orgânica, que vai formando, a gente não pisa no chão. Então a gente está pisando aqui, está pisando em cima de capim seco, de palha. Isso tudo retorna para o solo. Então isso conserva de maneira ecologicamente falando, é impressionante. Então vai melhorando naturalmente, tem a correção feita com adubo. Então deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei o problema é que eu não vendo semente mais para ele. Nessa área não, nessa área acabou. Aqui, não. Nunca mais, há 6 anos. Por isso a pessoa tem que ter a consciência. Quanto custa formar 1 hectare? Mantê-la é muito barato. Então para que se preocupar em... Bacana. Olha, só uma observação. Eu falei que por enquanto, só quando tiver um melhor. A gente também tem que reforçar a informação
que qual é a melhor variedade? Depende das condições para o plantio, depende do solo, do clima, né? Depende da região. Da situação do solo, não é todo capim que é adaptável a essa situação. Hoje a gente está vendo, o Piatã está desde 2006, então a gente vai pegando informações de vários criadores, hoje já estamos aqui em Rochedo. Então essa área, essa situação, esse tipo de solo um pouco mais arenoso, ele não é que é tão arenoso, mas ele não é tão compactado. É o capim, é o lugar ideal para o Piatã. Para o Piatã. Outros lugares, outras regiões, para outro sistema de manejo, outro sistema de criação, qualquer outro capim pode ser bom também. Então, mas a gente especificamente hoje aqui é o casamento perfeito. Com certeza, é importante sempre buscar o apoio técnico, né, para poder formar um pasto, né? Aqui foi muito bem, diante da situação, das circunstâncias, da terra, né, que é uma região de terra mista, mas antes do produtor fazer o plantio, o ideal é que ele busque um profissional para poder atender a necessidade da fazenda e atender também as condições da fazenda. Então essa é a dica que a GM Pasto passa para você, para a gente até não penalizar outras variedades, outros capins, é dizer, esse é o melhor. Não, depende de variáveis aí, ou de fatores, então procure apoio técnico, tá certo? Intervalo comercial, na sequência outras informações aqui no programa. Você fica com o nosso número para enviar a sua mensagem, a sua sugestão aqui para a equipe do Bom Dia Produtor. A cadeia produtiva de bovinos de corte desempenha um papel fundamental dentro do agronegócio. Sobre este assunto, Jorge Zaidan conversou com o pesquisador Daniel Freiner. Vamos saber de algumas informações a mais. Vamos falar de economia, da importância do agronegócio para segmentos econômicos do Brasil e também das regiões brasileiras. Estou aqui com o professor universitário, é também importante nome da Secretaria de Produção Agrícola e Pecuária de Mato Grosso do Sul, o Daniel Freiner. Ele é professor da Anhanguera Uniderp. Ele desenvolveu um estudo muito bacana. O estudo tem o seguinte nome: Diagnóstico Estratégico da Cadeia Produtiva da Carne Bovina. Ele usa o contexto regional com base em dados que a gente conhece e divulga aqui também em nível nacional. Professor, muito obrigado pela sua participação. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigado, prazer te receber aqui. Esse estudo mostra a importância da cadeia produtiva, setores do agronegócio, para a economia, no caso regional de Mato Grosso do Sul. A que conclusões esse estudo chegou sobre essa importância, professor? A grande conclusão que a gente chega é que realmente o Estado tem essa vocação, né, para a agropecuária, mais posteriormente para a agroindústria, e a gente vê que em relação ao Brasil, embora a gente, em termos de PIB, tenha uma participação pequena, para o Estado ser também pequeno, mas no agro a nossa participação é bem maior. No Brasil, a participação do agronegócio no PIB é de 23%. E aqui no Estado? A estimativa que nós temos para a última pesquisa é 37%. Maior ainda do que no nível nacional. Exatamente. Quais são as atividades mais representativas do agronegócio nesse contexto econômico? O grande destaque, vamos dizer, mais atual, né, que nós temos é o grande crescimento que a gente está tendo em relação ao bovino de corte, né? Nós somos o segundo produtor de carne, né, do Brasil, né? E também alguns complexos mais recentes, que são o sucro energético e também o complexo de celulose. Nós temos até uma tela para mostrar. O estudo tem muitos gráficos e telas, a gente escolheu uma, até para que o professor possa ilustrar melhor esse estudo. A gente sabe que o primeiro item que agrega valor na cadeia do agronegócio são os insumos básicos, né? A carne, a soja, as chamadas commodities. E à medida em que esses produtos vão sendo processados, eles vão aumentando a sua agregação de valor, chegando até um limite. Aí nós temos, professor, alimentos e bebidas que representam 21% de participação no agronegócio estadual.
Eu queria que o senhor explicasse cada um desses itens. A gente pode ir indo e voltando aqui com o professor, claro, e ele vai explicando, começando pelo alimentos e bebidas, o professor. Sim, alimentos e bebidas hoje ela é a maior indústria que se tem no estado, né? É a nossa principal fonte também de exportações, né? E por conta disso também, todo esse aumento que a gente está tendo em relação à exportação, o setor externo, só para lembrar, nos últimos 10 anos é que ele tem uma evolução, né? Tem o ápice 2015, né? Que é as nossas maiores exportações que se teve para o exterior, e ele é justamente o nosso carro-chefe, assim, tanto em termos de emprego na indústria, quanto nessa questão internacional também de exportações. No caso dessa tela que nós estamos vendo, os itens que ali estão, eles representam uma terceira etapa de agregação de valor. Não temos aí insumos básicos, né? Já são processados. A questão do abate de bovinos representa 19%, celulose 14% e o álcool, o etanol, seria o etanol da indústria sucro-alcooleira, representando 22%. É o item que mais agrega valor para a economia do estado, professor? Em termos de indústria, ele é o destaque, né? Então, se nós formos separar em grau de importância, o abate ele representa o principal produto, né, dentro da indústria, seguido aí de celulose e também em relação aí, hoje a gente fala sucro energético porque, na verdade, o setor ele começou a despontar mais, né? Ou seja, a viabilidade dele se deu na energia, né? Embora hoje o principal produto de exportação seja o açúcar, não mais o etanol. O etanol. Mas tem uma fatia muito importante, né? Muito Quase importante. Um quinto do PIB do agronegócio, só esse segmento de etanol, no caso. Exatamente. Se botar o açúcar, deve aumentar mais ainda. Não, com certeza, com certeza. Essas informações o senhor coletou onde? A gente tem já uma sistematização de informações, né, dentro do âmbito da Semagro, né, que a gente mais recentemente vem trabalhando, e a gente elaborou, a partir dos dados do IBGE, o que a gente chama de matriz insumo-produto, que é mais ou menos uma estrutura produtiva do Estado, separando principalmente a parte de insumos, agropecuária, agroindústria e distribuição, no caso para cálculo do PIB do agronegócio, e que permitiu a gente chegar a essas estimativas. A partir do momento em que o senhor chegou a esses valores que nós vimos na tela, que políticas podem ser formadas com esses resultados? A grande questão hoje é nós entendermos a economia. Eu acho que entendendo ela, a gente consegue verificar principalmente aonde estão os maiores efeitos multiplicadores dela. Então, dependendo do objetivo que a gente quer, eu quero aumentar a produção. Então, eu vou saber qual o setor que gera mais produção a partir de estímulos que eu vejo nele. Se eu quero gerar mais emprego e renda, eu tenho outros setores que não necessariamente os mesmos. Então, isso permite, então, inclusive, reduzir pontos de estrangulamento. A gente sabe que a gente tem um grande problema que é de fornecimento de insumos, né? Questões de escala de produção, questão de distância que a gente tem de portos, às vezes, que prejudica, né, essa questão, e que o diagnóstico ele fornece essas informações para justamente tentar encontrar oportunidades de negócio, né? A gente pensa sempre em crescimento, manter o foco. Nem sempre o foco é onde a gente consegue gerar mais emprego, gerar mais renda. Às vezes, outras oportunidades dentro da cadeia podem ser detectadas e complementariedades produtivas também em relação ao Brasil, que, na verdade, ele sim é o nosso grande parceiro hoje comercial. É possível, a partir desses dados e desses percentuais, fazer uma projeção para o Brasil? Quer dizer, o Brasil, a movimentação do agronegócio brasileiro gira em torno dessas cadeias que têm as suas contribuições? Sim, duas coisas que a pesquisa fornece: o encadeamento produtivo, ou seja, qual é a aderência que existe entre essas cadeias, qual o relacionamento que ela tem, principalmente em relação ao exterior, e a possibilidade também de, através de multiplicadores de impacto, eu conseguir, a gente fala choque, né, verificar, projetando, se eu aumentar a exportação em 50%, né, em determinado produto, quais são os setores que vão ser puxados por esse setor? Então, tem essa possibilidade dentro da pesquisa de estar verificando isso, justamente para a gente também priorizar recursos, né? A gente está falando em recursos públicos, às vezes, de investimento, infraestrutura. Então, quais são os setores que realmente contribuem mais para a agregação de valor no Estado, né, do que os demais?
Que recado para os produtores de insumos, aqueles que fazem a matéria-prima, esses dados podem passar? Que recado é esse? Sim, é justamente nessa perspectiva de que a gente ainda tem muito que evoluir. Embora a cadeia ela seja uma cadeia estruturada, antiga dentro do Estado, ainda tem muitas oportunidades a serem exploradas dentro dela. Então, há a possibilidade de, através dessas informações, estar detectando quem são essas possibilidades, né? E conseguir estimar, projetar e prospectar todos as agregações que vão ocorrer e os empregos que vão ser gerados e renda para o Estado também. Quer dizer, se o setor já está indo muito bem, né, todo mundo tem reconhecido isso, aos poucos a sociedade começa a reconhecer essa importância, ela fica maior ainda porque a perspectiva de crescimento ainda é muito grande, não é, professor? Exatamente. Muito obrigado Muito obrigado também pela oportunidade. O professor Daniel Freimer, da Universidade Anhanguera Uniderp, pela sua entrevista aqui. Muito obrigado. E a Juliana Rezende vai trazer para nós a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. Confira. Novas áreas de instabilidades retornam aos poucos no início do mês de abril para o interior nordestino. Agora, as condições hídricas ainda beneficiam o crescimento dos pastos na região, especialmente aqui no interior, onde a umidade do solo alcança até 90%. Para os próximos dias, ainda terá predomínio de tempo mais seco, como é o caso do interior da Bahia. As pancadas mais significativas acontecem no litoral norte da região e, de maneira mais frequente, também o volume de água fica mais elevado, em torno de 50 milímetros entre o Maranhão, Piauí até o Ceará. Mas durante a segunda semana é que novas áreas de instabilidades voltam a avançar pelo interior da região. Dessa vez, então, volta a chover com mais intensidade do oeste até o sul da Bahia. Grande parte do estado do Maranhão e Piauí ainda recebem pancadas de forte intensidade. Então, durante as próximas semanas, volta a chover na maior parte da região nordeste. Dessa vez, a chuva volta a avançar principalmente pelo interior, pela faixa oeste da região. E aí, por conta disso, grande parte da região volta a receber áreas de instabilidades com potencial para seguir mantendo o solo com mais umidade e garantir bom crescimento para os pastos da região. Você confere agora uma entrevista que Walter Pulga fez com o gerente de recursos e crédito do BNDES, Tiago Luiz Cabral Peroba. O assunto são as linhas de financiamento do banco. Tiago, obrigado por ter vindo. Vamos agora falar para o produtor rural quais são as possibilidades que ele encontra no BNDES. Mas vamos lembrar, e você falava isso agora há pouco, o BNDES não tem agência. Sim. O produtor rural não bate as portas diretamente do BNDES. Vamos explicar como isso se processa? Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer, Walter, aqui ao convite, né? É uma oportunidade única ter o BNDES. Para nós do BNDES também, né, poder estar aqui explicando um pouquinho como é que a gente funciona. Eu acho que também desmistificando um pouco essa questão de que o BNDES é só para os grandes, que a gente acaba ouvindo bastante isso não é uma verdade. O BNDES já opera no crédito rural já há alguns anos, mais especificamente no crédito rural controlado, né, operando ali com o Pronaf, desde o final da década de 90. Desde então, o BNDES vem se solidificando como uma importante fonte de recursos no crédito rural, no Sistema Nacional de Crédito Rural. É obviamente que o Sistema Nacional de Crédito Rural ele se divide em crédito para investimento, para custeio e para comercialização, né? Também um quinhão para industrialização. O BNDES ele basicamente foca em investimento. Esse é o nosso papel, esse é o nosso core, né? O que a gente mais sabe fazer, financiar investimento no crédito rural. E é importante que os seus ouvintes, né, os seus telespectadores, eles entendam o seguinte: o BNDES ele não exige nada mais, nada menos do que manda a regra. Que regra é essa? É o Manual de Crédito Rural. Então, o BNDES é um operador dos programas agropecuários do governo federal, muitos deles conhecidos pelas pessoas que não estão assistindo. Por exemplo, o Pronaf, o Pronamp, o Moderfrota, o Inovagro, o ABC, o PCA, Moderinfra. Então, todos esses são programas que nós operamos. Como é que o produtor rural ele consegue acessar esses programas do BNDES? Basicamente, via os nossos agentes financeiros credenciados. O BNDES hoje ele tem na sua carteira um total mais de 30 agentes financeiros que são parceiros nossos, né? E são bancos que, com certeza, eles estão na cidade de cada uma das pessoas que estão aí do outro lado nos ouvindo. São bancos de montadora,
são bancos privados, como os grandes bancos, são bancos de cooperativa, são bancos privados, bancos públicos, agências de fomento. Ou seja, você acessa o BNDES através desses bancos. Então você vai ao agente financeiro e fala com ele. Normalmente você já tem algum relacionamento com algum desses bancos. Você então vai falar para ele que quer acessar as linhas agropecuárias do BNDES. Então elas têm já taxa fixa. O agente financeiro não vai te cobrar nada a mais, nada além daquilo que está já definido no Manual de Crédito Rural. Então, por exemplo, se ele quiser acessar uma linha de PCA para armazenagem, pode ser um produtor rural, uma cooperativa, então ele sabe que ele vai conseguir aquele recurso a 6,5% por ano. Nada mais. Obviamente que como a avaliação do crédito é feita pelo agente financeiro, ele vai obviamente avaliar a capacidade de pagamento desse produtor rural, ele vai provavelmente definir ali quais serão as garantias desse crédito, mas é importante ele saber que ele consegue ter acesso ao recurso do BNDES. E é interessante notar o seguinte, a gente vai em algumas feiras, já fui em feiras já esse ano 2018, e a gente ouve alguns produtores falarem o seguinte, mas o dinheiro do BNDES acabou. Eu ouvi dizer que o dinheiro do BNDES acabou. Olha, eu posso deixar vocês muito tranquilos quanto a isso. O dinheiro do banco não acabou, tá? Então a gente tem recurso lá para operar as linhas. Obviamente que nós temos um orçamento autorizado pelo Ministério da Fazenda para operar esses programas. Então, muitas das vezes, como a demanda é muito grande, a gente acaba esgotando esse orçamento. Não é que o dinheiro do BNDES acabou, a gente tem dinheiro, mas o orçamento acaba, mas a gente fala com o Ministério da Agricultura, com a Casa Civil e com a Fazenda para poder ter um remanejamento, uma suplementação de recursos. Todo ano isso acontece, isso é algo normal dentro do ano agrícola para a gente. Recurso não falta. Não falta, nunca faltou. E quando está justo, estica um pouquinho. A gente estica, a gente pede um remanejamento, a gente pede uma suplementação, isso nunca foi problema. Se olhar para os últimos anos agrícolas, isso nunca foi um problema. Agora, as exigências são as mesmas. E eu pergunto para quem administra, como você, recursos destinados ao crédito rural. O produtor tem tido dificuldade, ou por endividamento, ou por, às vezes, falta de documento para acessar recursos. Vocês têm tido, vamos dizer, recusa em função de falta de documentos, ou muitas vezes de endividamento do produtor, ou nem chega ao BNDES? Olha, muitas das vezes isso aí fica lá no front, fica no agente financeiro, no nosso banco parceiro. Então, normalmente quando a operação chega ao BNDES, ela já passou por essa análise do agente financeiro e ela chega redonda. Então, normalmente o BNDES, não vai ser o BNDES que vai recusar essa operação. Então, quando há essa recusa por esses fatores que você acabou de colocar, usualmente essa recusa é feita pelo agente financeiro, não pelo BNDES. O volume de recursos destinado ao agronegócio como um todo, nós podemos dimensionar, o BNDES tem muitos recursos para o agronegócio brasileiro? Tem sim. Se a gente for falar em termos de... Eu vou falar aqui em grandes números, tá? Não estou com isso aqui muito preciso, mas a gente falar em grandes números, a gente teve um orçamento autorizado para o Sistema Nacional de Crédito Rural nesse ano agrícola 17/18 da ordem de 180 bilhões de reais, tá? Então, só que isso daí tem uma fatia para investimento, uma fatia para comercialização, como eu coloquei, uma grande fatia para custeio. O BNDES, ele basicamente opera muito pouco em custeio, mas ele basicamente opera em investimento. Dessa fatia que é para o investimento, destinado ao investimento, o BNDES nos últimos anos, ele representou basicamente 50% de todos esses recursos que operaram para investimento. A metade dos recursos. A principal fonte de recursos para investimento no crédito agrícola, já há alguns 3 anos, é o BNDES e continua sendo nessa safra. Bom, você acaba de ouvir o gerente de relacionamento, né, coordena o trabalho de crédito rural do BNDES. Não faltam recursos, os juros são conhecidos da população, mas você não vai encontrar uma agência do BNDES próximo da sua casa. Você vai encontrar um agente financeiro. Perfeito. Acho que eu queria dar um recado aqui final, que eu acho que ajuda muito, né? Porque muitas das vezes o produtor rural pode falar, mas olha só, eu não sei onde é que está esse agente financeiro. Você fala em agente financeiro, mas não diz qual é o nome dele. Às vezes eu não sei como é que eu procuro ele. Uma dica no site do BNDES, desde o ano passado, nós lançamos o canal do desenvolvedor MPME, que também ele provê recursos para o produtor rural. É muito fácil. Você vai lá no site, vai se cadastrar, informações básicas, vai dizer qual é o seu investimento. Onde é que é esse investimento? O que é esse investimento? Então, de acordo com a sua necessidade, nós vamos dar opções de quais são os programas mais adaptados, mais indicados para a sua necessidade de investimento. E o mais importante, a gente vai dizer quais são os agentes financeiros que naquela sua localidade operam aquelas linhas.
Você pode clicar não só aquele de seu relacionamento, mas também agentes financeiros que não são de relacionamento, que vão receber a sua proposta e entrar em contato com vocês. Bom, agradeço a presença de Thiago Peroba aqui conosco. Muito obrigado. Gerente de relacionamento do BNDES. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Obrigado. E o nosso programa vai chegando ao fim, programa de sexta-feira, mas bom fim de semana então para você aí de casa e boa Páscoa também. Bom fim de semana para vocês, Aidan. Obrigado, Ju. A gente se vê novamente na segunda-feira, às 7 da manhã, aqui no canal do Boi. Até lá. Tchau, tchau.